Olha, a legislação que criou o novo Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil, estabelece que estados e municípios adotem critérios mais democráticos para a escolha dos diretores escolares de suas respectivas redes de ensino. A ideia é pôr fim a uma prática antiga e nefasta, que é a escolha de diretores escolares a partir de critérios meramente políticos, ou seja, prefeitos e governadores nomeiam diretores escolares a partir dos seus interesses políticos partidários. E esses interesses vão se refletir dentro da escola, contaminando o ambiente escolar e comprometendo o ensino. Então, a ideia é que isso se acabe, o que é um absurdo, de fato. Historicamente, o gestor, o mandatário, ele sempre teve o controle político da escola. E isso precisa acabar. E essa nova legislação do Fundeb propõe acabar com isso. Mas, infelizmente, as leis que estão surgindo no âmbito municipal e estadual para que se estabeleçam novos critérios para a escolha dos diretores escolares, essas leis, esses critérios, têm apenas a aparência democrática. De fato e na prática, não são democráticas e é um absurdo. E por uma razão, não se pode ter uma escolha dita democrática se não há voto direto, participação direta do estudante, do professor na escolha do diretor escolar. Vejam a nova lei criada pelo governo do estado, é a Lei 13.010, de 29 de dezembro de 2023, e publicada agora, dia 4 de janeiro de 2024, inclusive já em vigor. Os critérios estabelecidos por esta lei aparentemente são democráticos, mas quando você observa melhor a lei, vê que não é democrático ou não são democráticos esses critérios, pelo que eu já disse. Ele não estabelece, não institui o processo eletivo dentro da escola, quando deveria estabelecer sim, porque o exercício eletivo, a prática eletiva dentro do ambiente escolar é também pedagógico, porque o estudante vai compreender desde cedo, desde logo, como funciona a dinâmica de uma eleição e a importância dela para a escolha, para a definição, seja do presidente da República ao diretor escolar. Então, o voto é essencial para qualquer escolha democrática. Infelizmente, quando você não coloca o estudante para participar diretamente, para votar diretamente nessa escolha do diretor escolar, com certeza essa escolha não é democrática, não é uma escolha democrática, e essa é a crítica que se faz a essa lei do Estado da Paraíba, que começa a vigorar a partir deste ano. Bom, o artigo 1º desta lei diz que o provimento dos cargos em comissão de diretor escolar e de coordenador pedagógico no âmbito dos estabelecimentos públicos estaduais de ensino dá-se-á mediante procedimento administrativo específico instituído por esta lei. O artigo 2º diz o seguinte: o procedimento de escolha e indicação para o cargo em comissão de diretor escolar no âmbito dos estabelecimentos públicos estaduais de ensino da rede pública estadual divide-se-á em duas fases. A fase primeira, fase técnica, mediante critérios técnicos de mérito e desempenho. A fase segunda, fase democrática, mediante a realização de avaliação do plano de gestão apresentado pelo candidato a diretor por comissão avaliadora formada por profissionais da Secretaria de Estado da Educação, das gerências regionais de educação e membros da comunidade escolar. Vejam aí, no artigo 2º, a fase 2, que é a dita fase democrática, que não tem democracia nenhuma, porque não se estabelece o voto direto do estudante e do professor para a escolha do diretor escolar, o que é lamentável, né? Mas há um absurdo maior mais adiante e vocês vão perceber e ver. O artigo 3º
fala especificamente em relação à escolha do coordenador pedagógico e diz que o procedimento de escolha é indicação para o cargo em comissão de coordenador pedagógico no âmbito dos estabelecimentos públicos estaduais de ensino da rede pública estadual, dá-se-á unicamente mediante a qualificação na fase técnica de que trata o artigo 2º. Parágrafo único. A nomeação para coordenador pedagógico dá-se-á entre os candidatos aprovados na fase técnica que não tenham sido escolhidos como diretores escolares na fase democrática. Tudo bem que o coordenador pedagógico seja escolhido e nomeado a partir do seu currículo, a partir de sua capacidade provada documentalmente, ou seja, que seja escolhido a partir de um critério meramente técnico, mas o diretor escolar não. Se você quer estabelecer uma democracia escolar, se você quer, de fato, nomear um diretor por um critério democrático, tem que optar pelo exercício do voto, não é? O que, infelizmente, a nova lei, a Lei 13.010 da Paraíba, não estabelece. Mas o artigo 5º dessa lei diz que poderá participar do processo para a composição de bancos de gestores escolares no âmbito dos estabelecimentos públicos estaduais de ensino os candidatos que satisfaça os seguintes requisitos a serem apurados documentalmente quando da inscrição. Vamos lá. Formação para o magistério, com licenciatura plena em qualquer área de atuação da educação básica, e tempo de exercício de docência na educação básica por, no mínimo, 2 anos, ininterruptos ou não. O parágrafo único estabelece que os candidatos poderão ter ou não vínculo efetivo com a administração pública estadual. Mas esse artigo 6º, que nós vamos ler e comentar agora, desmonta essa ideia de escolha democrática. Vejam o que o artigo 6º fala. Os candidatos a diretor escolar, indicado pela comissão escolar e o coordenador pedagógico, serão nomeados para os cargos em comissão pelo governador do estado para um período de 4 anos, permitida a recondução. Agora sim, no parágrafo único, a escolha e nomeação aos cargos do corpo diretivo da rede escolar não desnaturam a sua natureza jurídica como cargo de provimento em comissão, podendo o governador do estado exonerar, repito, podendo o governador do estado exonerar os seus ocupantes sempre que entender conveniente e oportuno para a administração pública estadual, sem prejuízo da exoneração em razão de atuação deficiente nos termos desta lei. Ou seja, não há democracia nenhuma porque a qualquer tempo, por qualquer razão, o governador pode exonerar o diretor, pode exonerar o coordenador pedagógico, ou seja, o governador vai continuar tendo o controle político das escolas. Por isso que não há eleição nessa nova lei, por isso que essa nova lei não estabelece eleição, porque se fosse um diretor escolhido pelo voto, certamente o governador não poderia e não seria conveniente ele promover a exoneração quando quisesse, por qualquer razão. Mas como é uma escolha por comissão, com certeza a lei que estabelece esses critérios não é democrática, exatamente porque não prevê algo essencial para qualquer escolha democrática, que é o voto, que é a participação direta do estudante e do professor para a nomeação do diretor escolar, lamentavelmente.